Fala família Palmeiras, uma excelente quarta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações desse derby de hoje, Palmeiras e Corinthians pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Estou trazendo um corte com a provável escalação do Palmeiras e as últimas informações para esse jogão de logo mais às 21h30. E mais sobre o mercado da bola, Kelvin chegando no Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos aí para o vídeo. Então, para essas duas equipes. Bufunfa. E o Corinthians, na verdade, também já tem um título esse ano, o Palmeiras ainda não. É verdade. Né? Então é um dos caminhos também. E aí o Rafael Valente está com a gente para contar como o Palmeiras se prepara para o jogo de logo mais. Rafa. Fala, Bruno, boa tarde para você, para Mari, para os amigos do estúdio e também para o nosso fã de esportes. Olha, o Palmeiras, diferentemente do Corinthians, vem num clima de paz, são 3 vitórias consecutivas, muito apoio da torcida, o time perto ali da liderança do Campeonato Brasileiro, com jogos ainda devendo na tabela, jogos para fazer, então um clima totalmente mais tranquilo, mais pacífico. Por enquanto não tem torcedores aqui na academia de futebol, talvez mais no período da tarde, mais ali perto do horário do jogo, comece a vir alguns grupos aqui para apoiar a saída do ônibus do Palmeiras, né, para esse grande jogo. É o primeiro derby da história da Copa do Brasil e isso tem muito significado para os dois clubes. Para o Palmeiras tem ainda um tabu, né? Sempre que o derby estreia em uma competição, o Palmeiras se dá bem. Foi assim no Campeonato Paulista em 1917, no torneio Rio-São Paulo em 1933, no torneio Roberto Gomes Pedrosa em 67, na Libertadores em 99. Todos esses jogos o Palmeiras venceu. No Brasileirão em 71 houve empate entre os dois clubes, empate sem gols, mas de qualquer maneira números muito positivos que estão na história, né? Hoje o jogo tem que ser jogado, o Palmeiras tem que correr atrás para também tentar manter esse tabu ao seu favor. Para o jogo o Abel Ferreira não vai ter 3 jogadores já confirmados fora. É o caso do Bruno Rodrigues, do Paulinho e do Murilo, todos afastados por lesão. O Felipe Anderson, que foi titular contra o Fluminense, substituído ainda no primeiro tempo, não enfrentou o Grêmio no final de semana, ainda é dúvida, ele trata uma inflamação no quadril. Se apresentar algum quadro de melhor evolução, talvez ele até seja relacionado, mas a chance de entrar em campo como titular é mínima, é zero, né? Não existe essa possibilidade. O clima por aqui é de muito otimismo, muita expectativa e também muita vontade de realizar esse derby histórico. A gente vai ouvir até um pouco sobre isso das palavras da boca do Maurício, que falou para o canal oficial do Palmeiras. A gente sabe que é um clássico não só do nosso estado, mas também do Brasil inteiro. Todo mundo para assistir um jogo como esse. A gente sabe que é um jogo muito difícil, mas nós estamos nos dedicando bastante. Tivemos grandes jogos também que nos deram essa confiança e essa tranquilidade de saber que a gente está num caminho muito positivo para fazer um grande jogo, uma grande decisão. Sim, sou muito feliz, estou muito feliz por esse momento. É claro que está sendo um ano muito especial para mim. Tive um pouco de problema no começo do ano com a lesão no ombro, mas consegui recuperar 100%, consegui me dedicar ao máximo para poder voltar e tá dando a conta do recado, assim como nossa equipe também. A gente é muito unido, a gente não tem aquele jogador que sempre sobressai, sim é o elenco que faz a força. É o elenco que consegue ganhar jogos, isso a gente vem demonstrando a cada jogo, a cada partida. A gente é um grupo muito unido que realmente faz a diferença. Tá aí então, Maurício, eu vou dar uma prévia do time titular, do possível time titular do Palmeiras para vocês aí discutirem, né? O Everton no gol, o Giai na lateral direita, o Gustavo Gomes e o Bruno Fux na zaga e o Piquerez na lateral esquerda. O meio de campo com Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício. E o ataque com Facundo Torres, Ramon Sosa e Vitor Roque. Existe uma dúvida se o Abel vai escalar o Ramon Sosa já desde o início ou se vai deixar o Luíde como titular. Se ele escolher pelo Ramon Sosa, será o primeiro jogo como titular do paraguaio que em 4 partidas tem uma assistência. Tá bom, meus amigos? Ótimo. É uma das dúvidas, então, hein? Grande Valente. Tá vendo? Vitória e Valente. Pode ser um desenho do clássico. Os nossos repórteres. A gente tem os trios ofensivos. Um é de verdade, outro a gente inventou para tentar achar 3 caras do Palmeiras. Porque não é tão marcante quando é o do Corinthians, né? Garro, Memphis e Yuri é um trio mais consolidado, com 17 jogos para 32 e 36. E eles se dividindo, claro, em gols e assistências, mas o Garro também nessa dinâmica. Natal pré-assistência, né? Até. E aí no Palmeiras a gente pegou 3 nomes que têm aparecido mais em algumas partidas, né? O Maurício, Facundo e Vitor Roque. Aí com 15 gols para 1, né? Participações em gols. 8 mais 4 que dá
12. 12. E também 4 gols. 4-0. Vitor Roque. 4 para ele. Porque um é um trio muito consolidado, né, E que isso também pode dizer um pouco sobre as duas equipes, não é, Jailson? Que você precisa mais da dinâmica daqueles 3 para a coisa funcionar. O Palmeiras tem devido, de certa maneira, grandes espetáculos, mas os personagens são variados do Alviverde. O Corinthians é muito nítido. Por exemplo, esse ano, o início lá teve a questão do Garro. Lá foi quando atropelou, né? Infelizmente. Foi no final No acidente. O acidente lá nas férias, e também depois teve a lesão. E aí fica sem o Garro. E aí o Ramon, na época, tentando montar o time do Corinthians sem o Garro. Aí agora teve a lesão do Yuri. E aí o Dorival se desdobrando para tentar montar o time sem o Yuri. Então agora a gente está chegando quase em agosto já. E aí vão ter os 3, né, novamente à disposição. Mas é nítido que, assim, uma peça faz muita falta nesses 3, porque ele já tem um encaixe tão natural do Garro armar. Às vezes o Memphis desce para armar também, para justamente o Yuri poder atacar esse espaço. Então não teve substituto. Foi nítido que ninguém conseguiu substituir o Garro, ninguém conseguiu fazer o que o Yuri Alberto faz com o Memphis. Então agora vamos ver como vai ser esse reencontro dos 3. Mas a gente está vendo ali pelos números, não tem comparação. O protagonismo do Corinthians passa muito pelos 3 e o Carrijo muito por fora também ali. E do lado do Palmeiras, não, já é um pouco mais dividido, já tem essa tentativa. Até porque o Vitor Roque também não entrega poderia ser, né? Esse cara ainda não tá entregando tanto esses gols, então é um pouco mais dividido. E o Facundo Torres, né? O Facundo Torres que a gente vem falando, também conseguindo aí mostrar com um pouco mais de números a que veio. Até porque do lado do Palmeiras, individualmente, os melhores jogadores, como a Mari mostrou ali, não estão, né? Saíram, né? Que seriam o Estevão, Richard Rios. O Paulinho. Ou até o Felipe Anderson, é um cara que foi muito, né, titular por muito tempo. E então... nessa altura o Veiga do também. ano... Então, eu não sei falou se o Veiga? Não, né? Falei, mas o Veiga, de repente, acho que pode até jogar hoje. No lugar do Maurício? Ou no lugar do... saída, ou daquele outro lado ali, do lugar do Sousa e do Luigi. Acho que pela intensidade, acho que não, né, Mari? O Abel, muitas vezes, ele não descarta essa experiência do Veiga nesses jogos, assim. Então, não sei se ele não mudaria o esquema para esse jogo, mas quando assim, ele para ter essa tentou se experiência. apoiar na experiência do Veiga, o último retrato foi negativo. Não foi, no jogo contra o Inter Miami. É verdade. Ele tira o Veiga no intervalo e aí ele explica, escolhi o Veiga até pela experiência e tal. E ali ele tirou os 2 volantes, porque jogaram o Evangelista e o Rios, Exatamente, né? Essa tela, primeiro... Não tinha o Martínez nem o Aníbal. Isso. Sobre o Palmeiras, o lado do Palmeiras. A expectativa nessa altura, né? A gente está em 30 de julho. Era de a gente mostrar ali Paulinho compondo esse ataque. Vitor Roque, num momento já, né, talvez mais adaptado, ou entregando o que o torcedor espera que ele entrega. O Estevão mais não... que 4 gols, né? Exatamente. O Estevão não mais, porque a venda já era oficial. Mas outros personagens ali, né? Infelizmente isso não aconteceu para o Palmeiras. E, enfim, o Paulinho não tem nem culpa, coitado. Tenho certeza que a ideia dele e do Palmeiras quando compra o jogador era de que no Mundial ele já estivesse voando, né? Para o Palmeiras ali. Com certeza, em condições físicas, seria, sim, o grande destaque da equipe. Para mim, até mais que o Vitor Roque. Do Corinthians, isso diz muito sobre a carência de elenco, né? Muito sobre a carência de elenco. Porque na ausência do Garro, outro trio poderia ter se formado. Na ausência do Yuri, outro trio poderia ter se formado. Isso diz muito sobre a ausência do Corinthians. Se você pesquisa um pouco na internet, assim, time ideal do Corinthians, você encontra matérias, por exemplo, em fevereiro, que não descartariam a titularidade do Thales Magno. Porque no Campeonato Paulista ele foi artilheiro do Corinthians. Então, assim, o Corinthians, ele tem uma carência muito forte ali no seu elenco de jogadores com essa capacidade de decidir jogos, enfim, conseguirem suprir a ausência de titulares absolutos como o próprio Garro e o Yuri. Não falo do Memphis, porque o Memphis não ficou fora, né? Ô Bruno, mas aí me pega num ponto, assim. É que o Corinthians, o pacote completo do Corinthians é um caos. Sim. Porque a gente não está falando... Estamos analisando friamente num contexto ótimo em que um trio decide. É um contexto de cachorro andando, falando... Né, criança de colo correndo, é um contexto muito mais difícil do Corinthians. E aí você tem um trio. Mas o Palmeiras, sem esse contexto caótico, ele também não gostaria de ter o cara que decide, um
uma dupla que funciona? O Palmeiras não sente falta disso também? Acho que sim. Porque fica nessa assim, o Corinthians tem o trio e depende muito dele, certo? É porque todas as outras coisas estão desmoronando, então tá errado. Mas quando você olha pro Palmeiras, o que ele mais sente é de ter o camisa 10 que vai pegar a bola e vai resolver. O camisa 9 que vai resolver, pegar a bola e resolver. No fim das contas, um tem um que o outro não tem e o outro tem outro. Entendeu? Um tem organização que o outro não tem. E aí quem seria hoje esse cara no Palmeiras? É o Vitor Roque? Ele tem jogado bem. Que deveria. Mas não tem sido ainda esse cara. Poderia ser o Veiga pela importância, normalmente nas decisões é o Veiga. Até não foi na última, né, do Paulista, porque ele ia acabar perdendo o pênalti. Tem sido o Maurício e o Facundo. Que também não é... E o Facundo é muito do jogo coletivo. Exato, que era o Estevão, talvez, de esperar um lance, dois... Joga nele. Não existe, joga nele, né? Não existe isso com o Facundo Torres. De jogar a bola, por exemplo, vamos jogar a bola lá. Lembra o que eu tava falando agora do Montoro? Do time descansar e repousar, né? Dar a bola nele, justamente porque o cara segura e dá tempo de fazer a movimentação de todo mundo. O Facundo Torres não é esse cara que vai segurar. O Facundo Torres é o cara que vai jogar... Toque rápido, né? Toque rápido, 2 toques. Como é o Evangelista, não é o cara que carrega a bola como o Richard carregava. Deslocamento para justamente avançar. O Maurício também. O Maurício não é o cara que vai carregar a bola e vai sair driblando todo mundo. O Maurício é o cara que vai jogar mais próximo da área, com a aproximação dos companheiros, mas que vai pisar na área e tem a finalização muito boa. Então, assim, não tem um cara hoje, nesse time do Palmeiras, que faça o que o Estevão fazia. É um jogo mais coletivo mesmo. Vamos colocar, então, os dois campinhos aí na tela. E tem um cara que é decisivo no Corinthians, no derby, e que a gente não falou, que é o Hugo. Né? E sabe um outro que eu acho que vai muito bem nos clássicos? O Ranieri. Vai bem. Normalmente nos jogos contra o Palmeiras ele vai muito bem. Pode ser uma figura hoje, Mari. E ele é peça fundamental no esquema do Dorival, porque o que a gente vê do trabalho do Dorival, os últimos trabalhos, inclusive, né, de títulos em São Paulo, no Flamengo, enfim... O Dorival, ele gosta de usar os lados do campo, se ele não tem laterais que apoiam muito, ele usa extremos que dão essa opção de ataque para a equipe, né? Então, no São Paulo, ele usou muito o Wellington Rato, quando ele tinha o Rafinha centralizando o lateral, ele usava outro lateral por ali para tentar justamente usar os lados do campo. O Corinthians não oferece isso para o Dorival, assim, ele até oferece com os laterais. Se tiver que mexer, já deu ruim. Não tem muito o que fazer. Eu acho que o Palmeiras pode justamente aproveitar o clássico contra o São Paulo, né? O majestoso, o São Paulo e Corinthians, no caso, de pegar algumas dificuldades que o time do Corinthians teve para marcar as alas. Porque, assim, o Palmeiras já faz isso algumas vezes, não é de hoje, a saída em 3, né? Tudo bem que tem aqui, ó, por exemplo, Giai, Gomes, Fux e Piquerez, mas a gente já está muito acostumado a ver isso daqui. Fux, Gomes, às vezes o Mikael, né? O Giai descendo para fazer terceiro zagueiro. E o Corinthians teve muito problema para fazer essa marcação. Porque aqui vem Vitor Roque, o Maurício com a liberdade de circular, o Sousa é destro. Então, para mim, ajuda muito nessa ultrapassagem aqui do Piquerez pelo lado esquerdo. Como o Sousa, na maioria das vezes, vai cortar para dentro. O Maurício é um cara que tem a liberdade de circular. Evangelista e Aníbal Moreno chegando por trás com um bom chute de fora da área, principalmente o Evangelista, e aí você tem a ponta para o Facundo Torres. A questão é que, do lado direito, todo mundo aqui é canhoto, né? Porque o Facundo é canhoto, o Maurício é canhoto. Então, poderia ter essa mudança aqui, de um Aníbal segurando um pouco mais como terceiro, para o Giai fazer essa ultrapassagem e chegar na linha de fundo. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, o Corinthians teve muito problema para marcar a linha de 3 e 5, 5-2, né? 3-5-2, mas principalmente a linha de 5 no meio-campo com os dois alas do São Paulo. E o Dorival tem dificuldade, pelo menos demonstrou dificuldade de marcar, de pelo menos igualar. A Mari já trouxe pra gente ali a questão, por exemplo, do Ranieri fazendo a linha de 3 zagueiros e podendo igualar justamente esse meio-campo, para justamente você ter um sistema semelhante para você conseguir anular essa linha do meio-campo e as pontas, né? Então vamos ver se o Dorival vai conseguir fazer esse tipo de ajuste hoje. Ô Jailson, nesses últimos jogos já tem sido essa variação com o Aníbal ou o Martínez, né? Segurando um pouco mais. Zagueiro. Só que aí tem uma questão que é que o Giai ali em cima, ele, claro, ele não tem a mesma habilidade que tinha, por exemplo, o Estevão. Não mesmo. E uma coisa que ele não fez ainda, mas que eu acho que ele fez acho que no Mundial, tira o Sousa e põe o Alan. E aí o Facundo vem pra cá e o Alan... Joga o Alan pra direita. E aí você... o Giai... E aí o Giai volta a ser um terceiro zagueiro. Justo. O Alan fazendo a ala
Mas por trás aí você libera o Aníbal Moreno, o Aníbal e o Evangelista. Isso daqui. E o Alan vem fazendo essa ala. Isso. Só que o Alan também é canhoto. Também é. Ele faz também, só que ele também é canhoto. Por isso que eu destaquei a possibilidade disso daqui acontecer, que é o Giai chegando para ter justamente linha de fundo, principalmente. Nem que seja o cruzamento para trás, rasteira, até porque o Vitor Roque também é um cara mais baixo, né? O Vitor Roque não é o Flaco Lopes. Mas sim, o Giai, defensivamente, ele tem se mostrado um baita de um terceiro zagueiro, por sinal. Sobe de produção no momento que ele é terceiro zagueiro. Mas, de repente, pode ser uma opção para o Abel Ferreira. A grande verdade é que o Palmeiras tem mais variações do que o não tem nem comparação com o Corinthians, por exemplo. Falando um pouco mais do Palmeiras, do outro lado, pode chegar mais um reforço para o Verdão, para a lateral direita, o Kelvin, que jogou, inclusive, junto com o Vitor Roque no Atlético Paranaense. Agora está no CSKA. Quem é Kelvin? Conheça mais sobre o lateral direito, que negocia com o Palmeiras. Tem 24 anos, 7 títulos. Na temporada ali do lado esquerdo, embaixo da foto dele, temporada 24-25, fez 31 jogos, 23 como titular, 4 gols e 4 assistências. Na carreira, Guarani de Palhoça, de Santa Catarina, na temporada 18-19. Atlético Paranaense, na temporada 19-23, quando o Furacão chegou à final da Libertadores contra o Flamengo em 2022, né? Isso, 2022. No CSKA, ele está lá na Rússia desde 2023, tem participação também em convocações para a seleção sub-23 do Brasil, com 7 jogos, disputou o pré-olímpico. Na atual temporada, 1 jogo pelo CSKA. É uma boa contratação? Vem para... temos lances dele. Assistência para o Vitor Roque. Olha aí, Breler. Já tem entrosamento, né, Abel? O Kelvin é um jogador que surgiu muito bem no Atlético Paranaense, mas sempre teve dificuldade de regularidade, até por ser jovem, né? Um jogador que estava começando ali sua trajetória, em alguns momentos chegou até a ser reserva, o Madison era um lateral muito utilizado ali na época, mas é um jogador interessante pela idade, é o perfil que o Palmeiras gosta de contratar, jogador nessa faixa etária que já está mais maduro, mas que ainda pode dar um retorno financeiro no futuro. É uma necessidade, porque a partir do momento em que o Palmeiras abre mão do Mike, você precisa ter mais um lateral no elenco, porque o Giai, em muitos momentos, ele é até visto como um zagueiro, né? Passou a atuar mais recuado, então o Kelvin é um lateral de mais profundidade, um lateral que gosta de apoiar, então é bom ter um cara com essa característica, porque ali no Palmeiras tem o Marcos Rocha, que é um cara, talvez seja o mais equilibrado deles, mas já nessa fase final da carreira tem jogado mais recuado também, não tem apoiado tanto. O Mike, que era considerado o lateral mais ofensivo, que em alguns momentos jogou até como um ponta com o Abel, né, fazendo ali a dobra de laterais. E o Giai, que se tornou esse terceiro zagueiro, um lateral mais defensivo. Então, na saída do Mike, precisando de um lateral mais ofensivo, eu vejo que o Kelvin preenche essa lacuna. É um jogador que ainda precisa se desenvolver, precisa se provar mais, mas eu vejo que é uma aposta válida pela idade e pelo fato também de já ter uma certa rodagem que não qualifica naquela caixinha de apostas que demora, né, para o jogador se desenvolver, como aconteceu com o Giai. E até nesse aspecto que você toca de se desenvolver, para ele eu acho muito bom ir para o Palmeiras, que é um clube que pode fazer isso, de preparar o jogador até ele se estabelecer na equipe titular. O próprio Giai teve um começo difícil, que chegou com grande expectativa, ficou no fim da fila, foi tendo suas oportunidades com o tempo e conseguiu se estabelecer. Tanto que hoje, até pelo Brasileirão que faz, né, até o Ricardinho trazendo ontem as parciais do Bola de Prata. Seleção da rodada, Seleção da rodada, se eu não me engano, do campeonato ou está próximo disso, se eu não estou equivocado. Mas ele tem ido muito bem. Então, eu acho que ele não chegaria para ser titular, de cara, o Kelvin, mas ele teria esse período de adaptação para se desenvolver. É um jogador jovem, com potencial, tanto que teve em seleção de base, seleção na disputa do pré-olímpico. E apareceu muito bem no Atlético Paranaense. Então, assim, é uma boa contratação do Palmeiras e para o Kelvin parece ser interessante vir para um clube que tem disputado tudo, né, no contexto em que disputa e podendo ter esse período ali de se adaptar, se desenvolver e aí depois ter essa disputa com o Giai. Muito bem.
E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Corinthians, que é o próximo adversário do Palmeiras nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Como podemos ver na classificação atual do Campeonato Brasileiro, a equipe do Corinthians está na 11ª colocação, em 17 jogos somou 21 pontos. Não está muito bem no campeonato e com certeza irá focar todas as suas fichas nesse jogo da Copa do Brasil. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipe vem de 3 jogos seguidos sem conseguir uma vitória, ou seja, Dorival está muito pressionado pelo mau rendimento da equipe e vai focar todas as suas fichas nesse jogo da Copa do Brasil. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre Palmeiras e Corinthians, Paulistão e Campeonato Brasileiro. O último jogo foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras venceu pelo placar de 2-0 jogando até lá em Barueri. Fora isso, desses últimos 5 jogos são 2 vitórias do Corinthians e 2 empates, e essa única vitória do Palmeiras. Vamos ver como a Abel vai preparar esse time para esse grande jogo nesta quarta-feira, lembrando às 21h30. Palmeiras é o favorito, tem mais estrutura, maior investimento, tem uma obrigação de vencer. O Corinthians está numa má fase e tem que aproveitar esse momento para se classificar para as quartas de finais. Com certeza o Corinthians vai dar a vida nesse jogo, mas o Palmeiras também tem que fazer o mesmo. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!